Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje nós temos muitas novidades para a nossa reflexão no capítulo 36, que é intitulado O Sonho. E o título já dá uma prévia para a gente, né? O André vai ter um sonho e isso já pode intrigar a muitos, pensando, poxa, mas ele já desencarnou, como é que pode ele sonhar? E a gente vai entender um pouquinho disso com esse capítulo. Bom, primeiro que os trabalhos dele do turno, né, duplo, que ele se propôs a fazer lá nas câmaras de retificação, estava chegando ao fim. Ele comenta que já quando anoiteceu, ele já estava todo integrado nos mecanismos de passe, aplicando nos necessitados de lá. E aí eu frisei isso aqui porque eu achei interessante um fato. O André não tinha experiência, vamos dizer assim, espiritual nenhuma do ponto de vista religioso, né, quando estava na Terra. E aí eu fiquei pensando, imagina quem já conhece, quem já sabe do que se trata, o que é um passe. Eu fiquei pensando que a gente se familiarizaria muito mais rápido, né? Reforçando a ideia de que quanto melhor a gente se prepare aqui, mais preparado a gente vai estar do lado de lá para ficar num ambiente bom. E quando a gente fala ambiente bom, um ambiente de trabalho, né? Que a gente tem visto aqui, o quão valoroso é o trabalho. E se não ficou tão claro até agora, este capítulo é para efetivamente escancarar isso. Bom, acabou o turno, amanheceu, o Tobias voltou para as câmaras de retificação, super parabenizou o André, disse que ia recomendar ele ao ministro Genésio para que ele recebesse o bônus em dobro. A Laura, a senhora Laura e o Lísias chegaram também, parabenizaram, estavam super felizes, e a senhora Laura já fala um negócio interessante com ele. A gente ficou super satisfeito, André. Eu o acompanhei em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria no círculo doméstico. Ela conta que ela já passou a notícia para o Clarencio, que mandou cumprimentar ele também. Mas o interessante aqui é que ela acompanhou ele em espírito. Bom, para quem já tem alguns conhecimentos do espiritismo, a gente conhece o fenômeno da emancipação da alma, né? Que toda vez que a gente adormece, o espírito fica livre dos laços, né? De certa forma, do corpo físico, para ter experiências espirituais, possivelmente ou não. Mas eu vou deixar para dar uma explicação melhor disso quando ocorrer efetivamente o sonho. Mas já fica aqui o registro. A dona Laura, desencarnada, em nosso lar, enquanto estava repousando, conseguiu ir até as câmaras de retificação em espírito, acompanhar o que o André estava fazendo. Aguardo. Bom, e aí, apesar da senhora Laura ter oferecido, né, dele voltar para casa dela para descansar, o Tobias avisou que tinha um apartamento do ladinho lá das câmaras de retificação e o André aceitou essa proposta e comentou que ele realmente se sentia cansado. Então, vejam, ele despendeu energias, né? Ele trabalhou lá e aí ele sentiu necessidade de dormir, algo que é muito familiar para a gente, né? Veja que não necessariamente o espírito precisa dormir, mas isso depende muito do desprendimento, depende muito da nossa capacidade de reativar as nossas energias, né? Dizem que o Chico dormia muito pouco e o fato dele se sustentar, né, apesar de todas as doenças do corpo físico que ele tinha, esse vigor dele vinha de energias espirituais pelo contato que ele tinha, né? Se a gente pensar no tipo de vaso que o Chico Xavier era, ele tinha uma conexão com espíritos bem mais evoluídos que conseguiam sustentar ele e as próprias atividades dele no bem o sustentavam também. Bom, e aí quando o André se recolheu ao quarto, né, e foi para dormir, ele comenta que rezou, né, que ele fez uma oração ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Olha que exemplo de prece, né? Agradecer pela oportunidade do trabalho. E ele ainda comenta que essa proveitosa fadiga que ele teve, ou seja, esse cansaço devido ao trabalho em favor dos irmãos, que ele fala que é uma proveitosa fadiga dos que cumprem o dever, nem deixou ele ficar acordado, revirando na cama, nada disso. Em instantes, ele descreve: sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em um pequenino barco rumando a regiões desconhecidas. Então ele se viu num barco, ele diz que tinha um homem silencioso ao lado dele, e apesar dele ter ficado assim perplexo e também admirado com as belezas naturais que ele via, ele nem conseguiu se expressar, ele seguiu em silêncio e poucos minutos depois ele se viu à frente de um porto maravilhoso, desceu e ouviu alguém chamar no nome dele.
Ele desembarcou que nem uma criança, porque ele disse que ele reconheceria aquela voz entre milhares e correu para abraçar a mãe dele. Então, o que está acontecendo? Ele está tendo um sonho e nesse sonho ele se encontrou com a mãe, lembrando, né, de capítulos anteriores, que ele já teve uma oportunidade de receber a visita da mãe em nosso lar. Ela fica em esferas superiores, muito ocupada, né, com diversos trabalhos para Jesus também, e eles são separados então por uma diferença vibratória grande. A gente sabe que a mãe do André está em esferas mais superiores e o pai dele está agarrado lá no umbral. Bom, e aí ele, sem conseguir se expressar de tanta alegria, abraçou a mãe. Eles foram para um bosque e eu destaquei aqui uma coisa bonita, né, para a gente imaginar esse momento, que ele descreve que nesse bosque as luzes tinham uma propriedade que era de reter luz. Então imagina você transitar por um bosque, talvez à noite, com a situação anoitecida, né, pelo que parece aqui, e aí as flores, além de exalarem perfume, ainda apresentam luminosidade. E aí ele descreve, né, o espetáculo luminoso que ele estava vivenciando também. E aí ele deixa já uma anotação para gente, para abrir, né, os nossos comentários sobre esse quesito de sonho. Ele explica que o sonho que ele estava tendo não era propriamente igual ao da Terra. Ele sabia perfeitamente que ele deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, lá em nosso lar, tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso, ou seja, num lugar diferente, e as noções de tempo e espaço dele eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Então, vejam, vamos falar um pouquinho de emancipação da alma. Quando a gente dorme ou quando a gente cochila, nós podemos ter o fenômeno de emancipação da alma que nos permite vivenciar experiências espirituais. E aí o que a gente registra como sonho, que é difícil da gente registrar um sonho perfeitinho, um sonho que tenha nexo, que faça sentido, por causa das nossas limitações orgânicas, por causa do nosso cérebro físico. Essa é a explicação que um dos mentores dá para o André em um livro aí mais à frente. Bom, o que a gente tem como sonho, do que a gente se lembra, geralmente é bem fragmentado, e o Martins Peralva, baseado nos livros do André Luiz, ele faz um resuminho bem interessante para a gente. Ele diz que esses sonhos podem ser, esses registros podem ser por causa das nossas atividades diárias mesmo, então o corpo, o espírito fica ali mesmo perto do corpo, perdido naquela nuvem de pensamentos, de lembranças do dia e de trabalho, quando a gente sonha com o nosso trabalho, parece que a gente até foi lá trabalhar, que pode acontecer. A gente pode estar mesclando os nossos pensamentos com os pensamentos de quem está dormindo ao lado, tá? Então, aquela bagunça que não faz sentido nenhum pode ser esse tipo de sonho, que não é uma vivência do espírito, é só uma fixação de memórias esparsas. Também podemos ter recordações de situações que a gente já vivenciou, por exemplo, em experiências pregressas, né, em encarnações anteriores, e essas podem ser bem reais, inclusive. E a gente também pode ter uma, vamos dizer assim, uma atividade online no plano espiritual. Ou seja, o nosso espírito sai e vai. No plano espiritual que eu falo, não é o corpo físico levantando e indo, mas a gente pode sair do nosso corpo e ir para o ambiente de trabalho trabalhar, se é nisso que a gente está preso. A gente pode ir para o umbral, podemos ir para festas, vivenciar, a depender de onde a gente vai ser atraído pela sintonia que a gente tem, ou nós podemos encontrar entes queridos, ou a gente pode participar de reuniões, de instrução, né? A gente pode estudar, ouvir palestras, enfim. Tudo depende da nossa sintonia. Bom, ok, a gente deixa o nosso corpo, a gente se desprende e, como a gente já viu em capítulos anteriores, nós somos reconhecidos como encarnados pelo nosso cordão prateado. A gente tem uma espécie de ligação com o corpo físico. Só que lá ele está desencarnado. Como é que pode isso acontecer, né? Vejam, o perispírito, que a gente descreve, né, de forma simplificada como corpo físico, perispírito e espírito, é só uma designação bem resumida. Existem alguns outros espíritos, alguns outros estudos de corpos diferentes, de 7 corpos, enfim. Não precisa da gente descrever muito para a gente entender o que está acontecendo. O perispírito é um corpo espiritual que é adequado à densidade da região onde a gente está atuando. Então, por exemplo, os perispíritos em outros planetas, eles podem ser muito mais quintessenciados, como dizem, muito mais sutis do que o que a gente tem, o que a gente tem aqui na Terra, que acompanha o nosso corpo físico.
Lá no plano espiritual, a gente também tem densidades diferentes e o espírito, que é uma chama, né, que não tem forma definida, segundo a descrição que os espíritos nos deixaram no livro dos espíritos, ele tem envoltórios diferentes. Então, veja, o André recebeu por merecimento uma oportunidade de visitar a mãe, vamos ver depois que ela também pediu por isso, né? E aí ele se desprendeu desse perispírito mais denso, mais pesado, e com um perispírito mais leve, com um envoltório mais leve, ele conseguiu se deslocar para encontrar a mãe dele nesse momento. Então, veja que coisa linda. Da mesma forma, a dona Laura pôde se desprender, vejam que de forma consciente, então ela, vamos pensar assim, numa escadinha, ela já está uns degraus à frente do André, né? Que ela conseguiu se desprender e também ir lá espiar, ir até as câmaras de retificação, vejam, no mesmo plano, em nosso lar, e ela, quando ela acordou, ela lembrou que foi lá até as câmaras de retificação observar o trabalho do André, tá? Então vejam que interessante isso tudo. Então vamos acompanhar como é que foi esse encontro da mãe do André com o André em um sonho lá no mundo espiritual. Bom, ela começa falando que ela rogou muito a Jesus que ele permitisse que ela encontrasse com ele nesse primeiro dia de trabalho útil dele. E, claro, estamos vendo que o pedido foi atendido. Então vejam que também tem o fato desse encontro acontecer, tem o merecimento dela. E o André fez por merecer também pelo primeiro dia de trabalho útil e ainda por cima em turno dobrado, né? Olha que coisa interessante. E aí ela começa com vários ensinamentos para a gente, que eu vou tentar passar aqui da forma mais rápida possível, porque esse capítulo é muito, muito completo, ele é muito cheio de informações legais, mas aqui a ideia é a gente fazer um comentário rápido, de pouco tempo. Então vamos lá, eu vou ler algumas coisas que ela fala para a gente refletir. Ela fala, como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. A gente já falou disso, né? Serviço, serviço. Mente vazia, oficina do diabo, como dizem aqui na Terra. Então, a questão é trabalhar, trabalhar, trabalhar. E ela diz que vários espíritos, depois que desencarnam, ficam lá igual parasitas, ou seja, querendo usufruir dos outros sem dar nada de si. Aí ela fala que alguns dizem que é por causa da solidão, porque meus entes queridos ficaram na Terra, eu estou aqui sozinho. Então veja que a lamentação da desencarnação ocorre lá também, pode ocorrer lá também. E outros reclamam que o serviço que aparece, não faz o feitio deles, assim, não se encaixa, igual a gente já viu o caso da mulher que foi lá reclamar com o ministro Clarencio, né? Para quem não viu, volta aí nos capítulos anteriores. E aí ela continua. É indispensável converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Trabalho é atenção a Deus. E aí, nos círculos inferiores, falando aqui da Terra, o prato de sopa ao faminto, bálsamo àquele que está doente, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão esquecidos na casa do Pai. Aqui, ela falando lá de nosso lar, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem em desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor, que foi o que ele estava fazendo lá nas câmaras de retificação, nesse trabalho noturno. Ela continua, eu resumindo aqui, hein? O Evangelho de Jesus lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. E aqui eu complemento. Quantos aqui na Terra dizem que não fazem trabalho voluntário, né, que não fazem o bem porque se sentem inferiores, não se sentem preparados? Não, porque eu não faço com sinceridade. O que eu costumo comentar? Começa a fazer, simplesmente faz. Você não precisa sentir sinceridade de coração para começar a atuar no bem. Muitos começam assim, se jogando mesmo. Não, vou lá fazer, vou ver qual é. Aí é claro que com o trabalho, e principalmente com o trabalho, essa mudança pode ser mais célere, pode ser mais rápida. Então, vamos fazer o exemplo lá que às vezes está até registrada nos livrinhos aí, né, nos livrinhos espíritas, né? Aquele que vai servir sopa na casa espírita e faz com cara feia, ou então fica julgando aqueles que estão sendo assistidos. Esse não é o ideal, com certeza. Mas pelo menos ele está fazendo, ele começou, e ele está envolto de pessoas que aos poucos podem ir
fazendo com que a atitude dele se modifique, mostrando que não é assim, e aos poucos o coração vai se abrindo para que essa modificação vá para dentro e ele efetivamente faça o trabalho com sinceridade. Então, não esperemos nos tornar santos para fazer alguma coisa, porque senão aqui na Terra a gente estava enrolado, né? Porque não tem ninguém que é perfeito. Então, não haveria o bem, porque ninguém começaria, porque ninguém é bom. Não dá para pensar assim. E aí ela comenta, continua. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Então, veja, a dona Laura lá em nosso lar se desprendeu da organização perispirítica para ir lá visitar ele, ver o que ele estava fazendo, e a mãe dele, em esferas superiores, também pôde ir lá. Veja que no caso dela é um pouco mais fácil, né? Porque ela, como espírito superior, pode ir visitar o inferior, observando, né? Se desprendendo e observando. E o André, para ter essa ligação com ela, já é um processo um pouco mais que exige autorização, vamos dizer assim. E aí, trabalha meu filho fazendo bem em todas as colônias espirituais, assim como nas esferas do globo, na carne, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distrações. Mas sempre que possível, deixa de lado o entretenimento e busca o serviço útil. Bom, importante dizer que, principalmente é difícil, né, para a gente aqui encarnado, não se divertir. Isso não é um pecado. Não é um pecado nós deixarmos, né, um pouquinho o trabalho de lado e fazer coisas que nos dão prazer. O negócio é que a gente pode fazer escolhas melhores para o nosso entretenimento e também pensar numa balança onde o que a gente faz de útil pese mais do que o tempo que a gente perde com outras coisas que não são do interesse espiritual, que não contribuem para a nossa evolução espiritual. Bom, o André estava com a voz embargada, nem conseguia falar nada, e ela deixa para a gente um último recado. Na verdade, é um texto grande, mas eu vou resumir aqui da melhor forma que eu conseguir, porque é um recado importantíssimo também. Ela fala da remuneração pelo bônus hora. Ela fala que essas remunerações, né, utilizadas lá pela maioria das colônias, é uma compensação que une dois fatores essenciais. Bônus representa a possibilidade, nas palavras dela, de receber alguma coisa de nossos irmãos de luta, para quem está trabalhando, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Então, o pessoal, por exemplo, da regeneração, das câmaras de retificação, tem a oportunidade de remunerar o pessoal que está trabalhando, e o André, por exemplo, tem a oportunidade de receber uma remuneração. É uma coisa importante, é uma coisa simbólica, que a gente, lá simbólico, né, mas a gente já vai ver que essa remuneração pode ser, a gente já viu, na verdade, algumas coisas, que essa remuneração pode ser traduzida em trocas, vamos dizer assim, em benefícios, mas o mais importante que ela fala, que é o critério com relação ao valor da hora, que pertence exclusivamente a Deus. Ela diz: no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Vejam bem, então, quando alguém lá faz um serviço no bem, tem essa remuneração do bônus hora, que é estabelecida pela colônia, de acordo com a atividade que você faz. Você tem um determinado valor, aí o André, que ficou em turno duplo, né, vai receber em dobro. A gente já viu que a dona Laura, quando cuida de crianças, também recebe a mais por causa do gênero da tarefa. Mas mesmo lá, a forma como esses bônus hora são estabelecidos é tipo aqui na Terra. É meio que uma tentativa e erro daquele administrador que vai e escolhe o salário. Claro que aqui na Terra existe muito mais imperfeição e lá muito mais boa vontade para acertar. Mas se a gente pensar na justiça da remuneração, para seres imperfeitos, a remuneração nunca vai ser perfeita. E o que ela fala é que a remuneração verdadeira é da ligação do servidor com Deus. Então, mesmo que numericamente ele tenha menos bônus horas do ponto de vista da colônia, do ponto de vista espiritual, tipo da remuneração que só Deus sabe, ele pode ter muito mais ou ele até pode ter menos, porque isso vai da sinceridade profunda do espírito, e o único que tem acesso a isso é a divindade. Olha que coisa linda! Então ela diz, o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Isso provém dessa ligação direta com as esferas divinas, onde a gente pode, se estivermos com sinceridade, buscar essas energias de viver. Seja lá para essas energias revigorantes que o André sentiu, ou seja, aqui, apesar das dificuldades que a gente passa. Então, as bênçãos de Deus, elas podem ocorrer mesmo que a gente não esteja enxergando ainda.
Ai, depois desse tanto de aprendizado, o André enxugava os olhos, a mãe dele pegou ele no colo, acariciou e, igual um menino que adormece no colo da mãe, ele perdeu a consciência e, algum tempo depois, ele despertou lá nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Achei muito legal ter compartilhado esse capítulo com vocês, espero que vocês tenham gostado, mesmo com esse monte de conteúdo que a gente viu, e aguardo vocês para o próximo capítulo. Um abraço a todos.